Gente, entendam uma coisa: a vida é para ser calma. A vida não é para ser um caos. A vida não é para ser um caos. Se ela está um caos, alguma coisa está errada. Então, primeiro, gravem que vocês foram enviados para cá para a vida ser ok. Vocês não foram enviados para cá para a vida de vocês ser um caos. Então, basicamente, você é enviado para cá. Então, vamos lá que a gente vai pegar em vários pontinhos nefrálgicos do pessoal. Vamos falar sobre coisinhas nefrálgicas. Existe karma? Existe. Existe. Então, vamos lá. Mas o que que é o karma? O karma é o meio no qual você vem, o meio no qual você vem, e o karma é como você vem. E hoje, até quando o jovem está trabalhando a lei da suposição, a lei da manifestação, ele não sabe, mas ele já está quebrando karma. Então, assim, nós estamos com uma juventude muito interessante, porque eles estão querendo quebrar o karma desde novos. Então, perceba que há um movimento muito interessante nisso. Ah, vocês têm que agradecer a Heloísa, a tia Heloísa Montagnini, porque ela despertou o meu cientificismo. Ela falou, Renata, você é uma cientista. Eu falei, uhul! Que beleza, alguém reconheceu. Então, ela despertou meu cientificismo. Eu falei, então, eu posso falar em ciência? Pode, que ela é uma PhD em química, etc e tal. Isso foi muito, fazer amizade com ela foi muito esclarecedor para mim, porque entenda o seguinte, o que a gente chama de magia é tecnologia que a gente ainda não sabe como funciona. O que a gente chama de magia é tecnologia que a gente ainda não conseguiu a explicação científica ou não conseguiu a explicação científica 100% explicada. Nenhum cientista pegou aquilo a sério e falou: vamos pegar isso daqui a sério e vamos mostrar que funciona. Porque assim, o experimento da dupla fenda, ele ensina para a gente uma coisa: ele ensina que existe o sim e o não. E que o sim e o não depende da nossa observação. Então, não sei se vocês conhecem o experimento da dupla fenda, é aquele que a pessoa pega uma partícula e fica jogando sobre uma parede. E observando de uma maneira, se comporta de uma maneira. Observando de outra maneira, se comporta de outra maneira. Então, o que que acontece? Se você tem uma tese e você quer provar que essa tese é verdadeira, que é um sim, é só você pegar o caminho que leva para o sim. Se você tem uma tese e você quer pegar o caminho que leva ao não, é só você pegar o caminho que leva para o não. Foi isso que criou a fissão que nós temos hoje de direita e esquerda. Ambos os caminhos existem. Ambos os caminhos existem. Então, basicamente, você prova a teoria que você quiser provar. Agora, que teoria você quer provar? E o que que é magia? Magia é uma coisa que você faz que melhora a sua vida, só que você não tem uma explicação lógica, e daí você chama de magia. Mas, como as pessoas são preconceituosas, têm questões, envolvem religião no meio, elas começaram a chamar magia de manifestação, de atração, de suposição. E é magia. É só tecnologias que você utiliza e que você não consegue provar de onde vem essa tecnologia. E a grande tecnologia do século é a neurolinguística. A grande tecnologia do século é a neurociência. A grande tecnologia do século é você provar que a tua mente ela faz tudo. Então, a grande tecnologia do século é você provar que cor, que olfato, que tato, que paladar, que sensibilidade, que visão, que audição, essas coisas que determinam.
o seu estado positivo ou negativo de ser. Ao mesmo tempo que a gente avança aqui, com o neurológico, e a gente prova, inclusive já foi provado cientificamente, uma coisa que eu achei o máximo. Eu queria fazer um upgrade, eu queria remaquiar, mas para mim, com 50 anos, não dá mais. Foi provado que a mesma composição química pode dar em vários resultados. Isso eu sei através da mineralogia, eu sei isso através da geologia. A mesma composição química pode dar vários resultados. E citrino é cristal com um pouquinho de ferro, ametista é cristal com um pouquinho de ferro. Quartzo verde é cristal com um pouquinho de ferro e sujeirinha. Quartzo rosa é cristal com um pouquinho de ferro e sujeirinha. A coisa mais interessante do cristal com um pouquinho de ferro é que se eu vou pegar para vocês verem. Essa parte é interessante. Eu acho que vocês não sabem isso. Se o ferro fica por fora do cristal, aqui eu tenho um ferro, que eu tenho uma crosta de ferro, não incorporou no cristal. Aqui eu tenho o cristal mais limpo que existe. O cristal que praticamente você enxerga do outro lado, que é chamado de cristal hialino. Se o ferro fica pelo lado de fora do cristal, não incorpora no silício, eu vou ter o silício mais puro que você imagina na vida. Quando você vê um cristal de silício desse nível aqui de pureza, que você enxerga o ferrinho da estante do outro lado, que é um cristal hialino, mais puro que tem, ele tinha uma crosta de ferro cobrindo ele por fora. Então, a mesma composição química pode dar em vários resultados. O que quer dizer que você não precisa se parecer com seus pais. A mesma composição química pode dar outro cabelo, pode dar outra cor de olho, pode dar outra altura, pode dar outro peso. E o jovem está descobrindo isso. Só que, para você fazer isso, para você fazer isso, para você conseguir fazer isso, você tem que entender que você precisa ser matéria ainda em construção. Você precisa compreender que você precisa ser matéria ainda em construção. Então, quanto mais nova você for, mais fácil você vai trabalhar a lei da manifestação, a lei da suposição, e mais fácil você vai conseguir mudar a cor dos seus olhos, mudar a cor do teu cabelo, porque você é matéria em construção. Porque enquanto esse cristal aqui está em construção, o ferro pode incorporar para dentro, vir para fora, ficar aqui numa crosta, azular ele, arroxear ele, dourar ele. O ferro pode enferrujar ou não enferrujar. A mesma coisa a composição química do corpo humano. Enquanto eu ainda estiver em desenvolvimento, esse meu cabelo que eu demorei demais para assumir, em que eu falava que era cor de burro quando foge, que ele não é castanho, não é ruivo, ele é marrom. Quem que tem cabelo dessa cor? E vocês veem que isso daqui é natural, porque isso daqui não é a cor de nenhum cabelo, você não acha nenhum, nenhum L'Oréal de Paris nessa cor. Eu só consigo mudar isso daqui enquanto meu corpo estiver
o pessoal chama isso de. Os, a, as especialistas chamam isso de loiro médio, daí tem a pontuação lá, 1,2, 2,1, lá, lá, lá. É a cor que normalmente as sulistas pegam e jogam luzes por cima e ficam loiras fake. Ai, foi a cor do cabelo? Gente, é que assim, faz tempo que eu assumi o natural e daí eu só faço a raiz. Eu chego lá na Galmaria e falo, Gal, mistura aí todas as tintas, né? Qual idade seria esse novo? Você tem que. Olha, o ser humano, o cérebro está em formação até os 24 anos. E é o cérebro que muda tudo. O cérebro está em formação até os 24 anos e é o cérebro que muda tudo. Veja só como é complicado essa tal da neurociência. Já foi discutido uma coisa que já é tão engraçado a gente discutir isso, porque veja que terrível. O ser humano, eu já vi um médico falando isso, falando, olha, isso é incondizente. Isso é incondizente, isso é pedofilia, para começar, é pedofilia, e para começar é incondizente. Porque veja só, na verdade, olha algumas informações. A época mais fértil do jovem é entre os 14 e os 18. Por isso que a gente tem um número muito grande de gravidez na adolescência. Basta uma vez. Basta uma vez. A época mais fértil, a melhor maneira para um jovem ter filho, a melhor idade para uma mulher ter filho, quando o jovem se recupera, quando ele é super fértil, quando ele não tem problema nenhum, quando os hormônios estão lá no alto, é dos 14 aos 18. Olha como é incondizente, só que somos crianças. Com 18 anos, você é considerado adulto legalmente. Adulto legalmente. Só que você apanha, apanha, apanha e apanha da sociedade. Porque o teu cérebro só se desenvolve, só para de se desenvolver lá entre os 23 e 24. Então, cerebralmente, você só vai começar a amadurecer, vai ter tudo formado a partir dos 23, 24. Como é que fica o ser humano se ele tem um atraso de 10 anos entre o corporal e o cerebral? Ele tem um atraso de 10 anos entre o corporal e o cerebral. Então, lá para os 14, a menina menstrua, o menino descobre para que serve o bingolim, eles estão super férteis, fez uma brincadeirinha cheia de hormônios, qualquer coisa engravida. São crianças. Um turbilhão de emoções, um turbilhão de emoções. Com 18 anos, a sociedade fala: você já tem que saber o que você quer, você já tem que ir para o vestibular, você tem que decidir a faculdade que você vai fazer até o resto da tua vida, qual vai ser a profissão, quanto que você vai ganhar. Você não tem amadurecimento cerebral. Com 24 anos é que o teu cérebro amadurece, meninos. Com 24 anos é que a caixa craniana fecha, é que o cérebro está todo compactazinho, é que você já sabe se isso daqui, inclusive, diagnósticos cerebrais não deveriam ser fechados antes, porque eu estou fechando o diagnóstico do que você tem ou deixa de ter, do que você desenvolveu ou deixou de desenvolver antes disso daqui estar pronto, antes disso daqui estar formado. Vocês entenderam como que é a coisa? Então, assim, então nós somos cobrados a aceitar o corpo que formou com 14, 15 anos.
Você é cobrado a aceitar o corpo que formou com 14, 15 anos. E esse corpo que é formado até os 14, 15 anos, ele é uma síntese do que você entendeu do teu pai e da tua mãe. Ele é uma síntese do que foi permitido crescer por causa do teu pai e da tua mãe. Tem um estudo amplo sobre isso. Por exemplo, mulheres que têm bastante peito têm sustentação materna. Mulheres que têm bastante anca têm sustentação paterna. Então a gente sabe que a mulher que é peituda e que o bumbum é chato foi protegido pela mãe. A gente sabe que a mulher que tem bumbum e não tem peito nenhum, tipo eu, foi ancorada pelo pai. Se você tem um corpinho violão, você foi amada pelos dois. Olha, o homem, o contrário, tudo é LNV. Gente, eu sou péssima com as siglas. Eu vou demorar uma hora para entender. Ah, linguagem. Isso. Eu vou demorar uma hora para entender as siglas. Na minha época, o pessoal escrevia. Eu sou peituda e sem bunda, mas fui abandonada pela mãe. Mas tinha uma figura materna forte ao seu redor? Tia, avó, ou substituta da mãe? Não? Então, você é uma exceção, amor. E daí nós temos que ver também a genética. A genética. Porque a sua genética, daí a gente vai discutir quem engorda e quem emagrece, quem tem facilidade para engordar, quem tem facilidade para emagrecer. Porque a sua genética, até então, a sua genética, até uns 14 anos mais ou menos, a sua genética vai ser determinada pela família. Do 0 aos 7 anos vai ser determinada a sua personalidade, pelo que você vê. Um erro muito grave que eu vejo nos pais, nas mães, é assim do tipo, ah, eu não vou me separar, porque meu filho não entende. É aí que você tem que se separar, meu amor. Quando o teu filho não está entendendo nada, porque do 0 aos 7 anos, a gente não entende, mas a gente absorve. Você não entende, mas você absorve. E você não se diferencia do teu pai e da tua mãe. A criança do 0 aos 7, ela é uma extensão do pai e da mãe. Ela está observando. Ela não está entendendo. Ela não se diferencia do pai, ela não se diferencia da mãe. Então, a mãe brigar com o pai é a mãe brigar com a criança. O pai brigar com a mãe é brigar com a criança. Então, você entende como um casamento ruim é maléfico para uma criança? E eu vejo muita gente falar: eu não vou me separar por causa do meu filho, ou por causa da minha filha. E daí também eu vejo toda essa psicologia que fala: o pai tem que conviver com a criança de qualquer jeito. Não, se o pai não é bom, melhor pai é um não pai. Ah, mas a mãe tem que conviver com essa criança. Vocês têm que conviver de qualquer jeito. Não, se a mãe não é boa, melhor mãe é uma não mãe. Porque crianças ficam órfãs também. Até então, até então, as crianças ficavam órfãs. Até 30 anos atrás, tinha muita guerra por aí, criança ficava órfã e vivia feliz. Daí começa essa nova psicologia em que a criança tem que conviver com pai, conviver com mãe, e se você não tiver um bom pai, não tiver uma boa mãe, isso vai te gravar a vida inteira. Isso vai marcar a tua personalidade. Então, a personalidade da criança é feita do 0 aos 7 anos. E as pessoas falam: "Ai, não vou me separar que meu filho está muito novo, não entende." Que bom que ele não entende. Que bom que ele não entendeu nada. Corta antes. Corta antes. Porque daí
Esse negócio de honrar pai e mãe já acabou com é que isso daí, Yasmin, é uma corruptela do que devia ser. Porque o que que é honrar pai e mãe? Só na nossa teoria capitalista ocidental que é visto assim. Só na nossa teoria capitalista ocidental. Os orientais honram pai e mãe. Honrar pai e mãe é dar certo. Se eu sou filha dos meus pais, se eu sou filha dos meus pais, eu estou dando certo. Eu não estou sendo um bandido, eu não estou sendo um ladrão, eu não estou sendo uma abusadora. Eu estou honrando meu pai e minha mãe. O que é honrar pai e mãe? O que é honrar pai e mãe? É ficar na teta do pai e da mãe até 30 anos jogando videogame? Porque isso daí vem da nossa herança feudal, específico herança feudal portuguesa, da nossa colonização. Portugal é um planeta mesmo, gente. É um país. É um planeta feudal. Nenhum outro lugar é assim. Espanha não é assim, Itália não é assim, Irlanda não é assim, Inglaterra não é assim, Alemanha não é assim. Todos os outros lugares, você vê a cultura, até a cultura norte-americana. Quando o filho tem 18, 19 anos, o pai já chega para o filho e fala: E aí, o que que você vai fazer? Você vai ser líder de torcida, vai casar com a cheerleader, vai trabalhar na imobiliária, vai vender carro, ou você vai fazer faculdade? Show, vai para fora de casa, vai, empurra os filhos para fora de casa. Na Alemanha é impensável você ter 20 anos e ainda morar com os pais. Eu tive experiências na Espanha, na Itália, de eu ver professora com crianças de 12, 13, 14 anos no aeroporto, pegando avião para ir participar de congresso internacional com os filhos. Brasil, a professora não consegue levar a criançada para o zoológico, sem ter um problema de qual que é a religião, por que que vai mostrar os bichos, se os bichos estavam na Arca de Noé, não estavam na Arca de Noé, se ela vai falar sobre evolução. Se acontecer alguma coisa com a criança, ela torcer o dedo no zoológico, os pais vão para cima da professora. Isso daí é herança feudal portuguesa. Herança feudal portuguesa. Na herança feudal portuguesa, todo mundo entra para dentro do castelo e faz o feudo. E faz o feudo. Isso não é honrar pai e mãe. O pior, o pior é que isso cai, na teoria de alguns terapeutas brasileiros e eles revisam o honrar pai e mãe encaixando na nossa cultura. Encaixando na nossa cultura. E eles passam a ser hostis com jovens que muitas vezes chegam e falam: pai e mãe, amo vocês, mas não dá, tenho que morar sozinho. Daí você vai ter jovens que, se saírem de casa com 18, 19, 21 anos, vão ser crucificados pela família. Até parece que jovem dá certo é um horror, não é um orgulho. Como assim, gente? Os nossos avós saíram da Itália, saíram de Portugal, saíram da África de navio para nunca mais verem a terra deles, para nunca mais encontrar o pai e a mãe. Nós somos contraproducentes. Nós somos contraproducentes. Nasci numa família de testemunha de Jeová. Aprendi nas reuniões que os professores de ciência e biologia ensinavam só era válido se fosse de acordo com o viés bíblico da religião. Se não fosse, era satanismo. Sim, a Bíblia fala que camarão é peixe, morcego é ave e que tinha um casal de cada animal na Arca de Noé. É, gente, não, não dá não, não dá não. Não dá, não. Eu estou há 5 anos tentando sair da casa dos meus pais, mas sem renda fixa é difícil.
Entendi que tenho que cortar esses laços com eles, desimpregnar e me libertar. Vamos lá. Autodefesa psíquica. Primeiro, que uma das questões é o teu ser, o teu corpo, o teu karma pertence só a você. E o teu karma original é a família. Você só tem um karma. Vamos lá, a família que você caiu. Então, Renatinha Saladino caiu na casinha da Dona Cleusa de Seu Rui, cheia de doenças. Gente, eu só não tive poliomielite. Mas se você pegar a lista de doenças que dava para ter, eu fui tendo e maratonando. Catapora, rubéola, daí tem uma variação da catapora que é mais forte ainda, eu tive. Todas as doenças que você puder maratonar, cachumba, cachumba, tudo que você puder quicar assim, antes da minha mãe me dar a vacina da doença, eu já tinha pego a doença. Então, esse é o teu karma. Esse é o teu karma. O teu karma é cair com aquele pai, com aquela mãe. O teu karma é caindo com aquele pai, com aquela mãe. Então, primeira coisa, então, teu karma, Flora, foi nascer numa família de testemunha de Jeová. E como é que você vai lidar com isso? Teu karma é nascer numa família que aprendia que os professores de biologia tinham que concordar com a Bíblia. Como que você vai lidar com isso? Esse é teu karma. Esse é teu karma. Então, o teu karma, ele vai ser que durante muitos anos o pai e a mãe vai ser responsável por você. Quando é que eles vão te libertar? Quanto de livre arbítrio eles vão te dar? Do 0 aos 7 anos, a criança ela é totalmente responsabilidade dos pais. E daí o karma dos pais se mistura com o karma dos filhos. E aí vem o perigo. Daí acontece aquelas coisas horríveis com crianças que a gente olha assim e fala: era karma da criança? Não. Era karma do pai? Provavelmente. Ela merecia? Não, ela não merecia. Ela não merecia, porque do 0 aos 7 anos a criança é entregue, é um espíritozinho, é uma alminha entregue para a custódia de outras duas almas, dois espíritos maiores que deveriam cuidar dela. Então, do 0 aos 7 anos, você vê o pai e a mãe e você absorve. E você absorve. E o teu karma é o teu ambiente, mas eles teriam a obrigação de te dar condições ambientais. O teu karma é o teu ambiente, mas eles deveriam te dar condições de sobreviver a esse ambiente. Então aí fica complexo. Você vai olhar papai e mamãe e você vai ser uma mistura aqui dos dois. É, criança abusada, pequenininha, e eu sei porque eu fui. Assim, meu karma era ter aquele pai e aquela mãe. Como aquele pai e aquela mãe eram bêbados e não cuidavam de nada, aconteceu comigo. Isso era karma deles. Sofrer isso. Só que sobra para mim. Sobra para minha personalidade. Sobra para eu tratar. 7 anos. Daí vem o enfrentamento. Dos 7 aos 14, vem o enfrentamento, que é a parte que os pais detestam das crianças, que os pais vão dizer que você meus pais não sabem até hoje, e nem vão saber, porque eu tenho uma mãe narcisista, para ela seria a glória. Não sei se seria a glória, Carla, porque o narcisista, ele quer ser perfeito. E o que acontece com a criança do narcisista é a imperfeição do narcisista. Ele pode até jogar a culpa em você, mas o sofrimento existe nele porque ele não conseguiu ser perfeito. Ele joga sobre você a raiva que ele sente.
mas ele não conseguiu ser perfeito, ele vai carregar uma ferida interna a vida inteira e a ferida vai remoer ele. Só que ele nunca vai contar para você. Dos 7 aos 14, Gisele, meu filho faz 7 sexta-feira. Ele começa um enfrentamento. Ele absorveu tudo do pai e da mãe, e na cabecinha dele, ele faz a visão de quem é o pai, a visão de quem é a mãe, que não corresponde obrigatoriamente a como você é, Gisele, mas corresponde a como ele te vê. Não corresponde a como você é, corresponde a como ele te vê. E daí ele começa a te desafiar. Todo filho começa a desafiar o pai e a mãe a partir dos 7 até os 14. Vai brigar e discutir com o pai e com a mãe. E é nesse 7 aos 14 que ele vai formar o corpinho dele de acordo com a mistura de pai e mãe, do que ele aceitou e do que ele não aceitou. É aí dos 7 aos 14 o pessoal chega e fala, está formando a personalidade. Não, a personalidade já está formada. Ele vai mostrar a personalidade, ele vai mostrar a personalidade dele, que já está formada, já foi formada do 0 ao 7. Ele vai passar a mostrar a personalidade dele e ele começa a quebrar o karma familiar. Ele começa a quebrar o karma familiar. Ele começa a determinar o que ele quer ser. O quanto que ele quer ser parecido ou não com o pai, o quanto que ele quer ser parecido ou não com a mãe, o quanto ele considera que o mundo foi bom, o quanto que ele considera que o mundo foi ruim com ele. E é aí que a gente tem que tomar cuidado com um adendo chamado ego. Ego. Nós temos que tomar cuidado com um adendo chamado ego, que se a gente não tomar cuidado com esse adendo chamado ego, nós vamos ser vítimas do ego até o fim da vida. O ego, ele é extremamente necessário na fase da adolescência, porque a criança, ela é extremamente encantadora do 0 ao 7, e ela é incrivelmente desafiadora dos 7 aos 14. O que que tem acontecido atualmente com as crianças? Como a Gisele está falando, ele está chegando na fase do ego antes do 7. Nós já temos crianças com 6, com 5, que demonstram ego. E ele não está saindo da fase da adolescência a partir dos 14. Ele continua criança, com 15, 16, 17, 18 anos. E a gente está vendo, por exemplo, no caso desses jovens aí que fizeram o que fizeram, eles não saíram da adolescência, eles acham que os pais vão salvar eles a vida inteira. Então, eles podem quebrar brinquedos. E o cachorrinho foi só um brinquedo deles. Foi só um brinquedo deles. Aquele outro, qualquer coisa murro também que foi preso, ele não saiu da adolescência. Porque dos 14 aos 21, a gente tem que amadurecer. E a gente formou o corpo. O corpo já é capaz de fazer nenê. Nenê que faz nenê não é mais nenê. A gente tem que começar a amadurecer o cérebro. A gente tem que começar a se responsabilizar pelo que faz. E o cérebro, ainda dos 21 aos 24, ele ainda está fechando, ele ainda está formando. Então, você consegue ainda corrigir o seu corpo naturalmente, quase que 100% dos 14 aos 21. Consegue engordar, emagrecer. Só que como é que você vai fazer uma alteração corporal consciente se o seu cérebro, em muito, ainda não é consciente? Daí você precisa do que a gente chama de autodefesa psíquica. Você precisa entender como é que você vai assumir o seu karma. Como é que você vai assumir o seu karma? Como é que você vai moldar o seu mundo? Que é a grande pergunta do jovem, que o jovem vem para mim e fala, mas eu quero manifestar. Sim, mas o quanto que você consegue ver que o mundo é seu?
o quanto que você acha que o mundo é do outro, ou o quanto que você acha que o mundo ainda é dos seus pais. Porque se você achar que o mundo é dos seus pais, você não sai do sofá dos seus pais. Então, maravilhosa, minha sobrinha, com 15 anos, está manifestando um emprego. Você vê, os jovens de 15 anos estão manifestando olho azul, o meu namorado coreano, e reclamando que são dependentes dos pais, vão continuar sendo. Vão continuar sendo. Então, assim, você tem que pensar o que que você quer. Aí aqui o grande inimigo do homem é o ego. O grande inimigo do homem é o ego. Vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho. Vocês conseguem compreender aqui o adendo do ego. E se eu consigo aqui mudar. Será que eu consigo aqui mudar a imagem de uma imagem para outra? Gente, entenda o seguinte: você nasce com um negócio chamado aura. O maior escudo que você pode ter, o maior escudo que você pode ter na vida é esse negócio chamado aura. Ele nasce em todos nós. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas, elas têm desenvolvido o físico, o etérico, que é o magnético. Então nós somos seres para atrair coisa. Então veja que o físico é vermelho, ele vem do chakra sexual. Você precisa desenvolver o teu sexual. Você precisa desenvolver o teu sexual. Ele é o físico. Ele é o físico. Não adianta, gente. É o que você tem aqui que vai te dar coisas. Então, nós temos alguns desafios com as pessoas. Um desafio é a aceitação sexual. É o teu chakra sexual que vai fazer você ter coisas. Você vai ter o etérico, que é o plexo solar, que é magnético. É ele que chama as coisas. Então, aqui você gera. Gerei aqui. Isso é muito claro na mulher. Aqui eu desenvolvo. Aqui eu desenvolvo. Então, fiz sexo, cresce minha barriga. Ó, sexual, plexo solar. Não tem mistério. A mesma coisa com as suas ideias. A mesma coisa com as suas ideias. Agora fica mais fácil, porque a partir de então eu consigo fazer sentadinho, eu não preciso levantar tanto. A mesma coisa com as suas ideias. Esses dois têm que estar desenvolvido. Astral, emoções. As emoções são aqui, ó. As emoções são no nosso estômago. Aqui, estômago. Então, aqui, sexual, aqui, estômago. Por isso, gente, presta atenção. O nosso estômago, ele é um canal que começa aqui, na garganta. Ele vai até o ânus, até o proctológico. Câncer da garganta, câncer no estômago, câncer no esôfago, câncer anal. Tudo isso é o quê? Emoções. Emoções. Não adianta. Eu já peguei vários casos de pessoas com diversos tipos de câncer no estômago, problemas de família, não aceitação de pai, não aceitação de mãe, não aceitação do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, emoções confusas que não fazem com que a pessoa levante e vá embora. Tem uma pessoa que eu gosto muito, é muito amada, ela tem um câncer, eu já falei para ela, fulana, você tem todas as tecnologias para curar esse câncer. O que que aconteceu? Ela pegou o câncer, ficou sem dinheiro e voltou para casa dos pais. O astral são as emoções, gente. O meu irmão mais velho, que foi o mais machucado pelos meus pais, ele sofre de úlcera. Ele sofre de úlcera. As emoções
Se você é gordo ou é magro, se você é gordo ou é magro, e isso tem a ver com a sua alimentação, porque tem a gordura que é da compulsão alimentar e a magreza que é da falta de vontade de comer, são as suas emoções que você não doma. E eu tenho que discutir muito com vocês as emoções de vocês, porque a maioria das pessoas tem a aura formada só até esse terceiro nível. A maioria das pessoas destruiu o resto da aura. Destruiu. Se você destrói esses níveis da alma, e daí vem as falhas hormonais de vocês. O que é a tireoide? O que é o câncer do tiroidismo? Você vai lá em cima, aqui tiroide, é o mental superior, é a sua missão na vida. Se você tem câncer aqui na tireoide, você tirou a tireoide, você tem hipertiroidismo, você tem hipotiroidismo, você não está fazendo a sua missão na vida. Você não está fazendo a sua missão na vida. Você está vivendo a missão de outra pessoa. Ou você casou e está vivendo a missão do seu marido, ou você teve filho, está vivendo a missão do seu filho, ou você nunca se desvinculou dos pais e você está vivendo a missão dos seus pais. Tiroidismo, a tireoide é a sua missão na vida. Então, aqui, a maioria das pessoas, o desenvolvimento da aura para no mundo emocional. E o mundo emocional é o ego. Vocês têm que domar o ego. Eu vejo tanto os jovens falando, ai, mas eu sou assim. Pronto, ferrou, não tenho nada para fazer com ele. Não vou ensinar nada. Não vou ensinar uma agulha para um jovem que chega para mim e fala, ah, eu sou assim. Ah, se é assim, então a porta da casa é serventia. Passa pela porta. Ai, Renata, mas você é uma professora ruim. O que que eu vou ensinar para alguém que fala, eu sou assim? Eu faço o que eu quero, as emoções. Eu faço o que eu quero. Olha, porta da rua, serventia da casa. Porta da rua, serventia da casa. Parou no mundo das emoções. E nós estamos com o problema que os jovens estão aqui. Mental inferior, inteligência, de inteligência, inteligência. Veja que as questões de autismo, TDAH, hiperdotação ou hipodotação estão relacionados a esse nível da aura. Esse nível da aura, que é aqui, ó, coração. Existe uma relação muito grande entre autismo e mediunidade. Existe uma relação muito grande entre autismo e mediunidade. Por quê? Porque aqui, na verdade, o chakra, ele fica aqui. Tá? Lá vou eu. Como diz uma amiga minha, essa é super. Aqui, ó, entre os peitos, aqui no meio, aonde ocorre, vem a tua costela e ela não fecha por poucos milímetros. Na verdade, é aqui que você tem o chakra coronário, o cardíaco, chakra do coração. Nesse espaço que não se fecha entre as costelas, que você tem o ponto energético, que é diferente do ponto físico, você tem um negócio chamado caixa akáshica. Caixa akáshica, que é aquilo com o qual trabalham os apômetras, que é o que é mais ou menos a caixinha preta do computador que você é. É a caixinha preta do computador que você é. Então, você já veio, voltou e está na Terra muitas vezes. É a tua memória ancestral, tua memória ancestral, não é a do teu pai, a do teu avô, a do teu bisavô. Porque o teu karma, ele é teu e você cai configurado numa família que vai ter a pantomima
que vai fazer você superar ou não superar esse karma. Então, esse mental inferior, que é o mental do coração, é o que você não conseguiu limpar na HD do teu computador. Então, você é um computador muito velho. A HD continua a mesma. Então, Renata Saladino foi Catarina, uma cigana espanhola. Ela não conseguiu, eu não consegui limpar o trauma de ter sido queimada entre a Espanha e a França. Pior é que isso é verdade. Daí eu tô lá sendo queimada na fogueira, eu acordo aqui com o meu pai, com a minha mãe, que é uma outra fogueira que eu vou enfrentar, que é uma outra inquisição que eu vou enfrentar. Então, o que a tua caixa akáshica não limpa, vem gravado nessa forma de karma. O que a tua caixa akáshica não limpa, vem gravado na forma de karma. Daí que nós temos o apômetra, que qual que é o trabalho do apômetra? Ele vê na sua aura as impressões que estão na caixa akáshica. Ele vai ver aqui o quarto nível da aura, que é o nível verdinho, que está ligado ao chakra do coração, cor verde. Nível da aura, se você vê a aura, ela é como um arco-íris. Nível verde, nesse nível verde, ele vai ver a sua história e ele tem o poder de intervir, limpando, tirando miasmas e fantasmas da tua história para melhorar o teu karma aqui. É assim que funciona o registro akáshico. Ele trabalha com aqui. E esse registro akáshico, que tem a ver com a nossa inteligência, porque inteligência a gente traz de fábrica. A nossa inteligência não vem do nosso pai, não vem da nossa mãe. Eu não sei se isso alivia vocês ou se isso perturba vocês, mas não vem do nosso pai, não vem da nossa mãe. Inteligência vem desses registros limpos. Você conseguiu limpar os registros e você veio com uma inteligência superior ou inferior, num quesito médico. Você vem com TDAH, você vem com autismo, você vem com uma inteligência que reflete o quanto que é limpa ou não é limpa a tua caixa akáshica, o teu chakra do coração. Aí é que nós saímos de tanto assim, sim, houve ó, posso dizer, do, do começo da existência de Cristo até mais ou menos os anos 90, mais ou menos 1950, mais ou menos 1950 anos, que antes de Cristo, a nossa aura ela era desenvolvida só no físico e no magnético. Tudo que importava para o homem era comer, procriar e ser mais forte. Comer, procriar e ser mais forte. Eu posso dizer que mais ou menos lá por 1800 a gente começa a ter o astral. Começa o desenvolvimento das emoções. O desenvolvimento das emoções começa mais ou menos na Revolução Industrial. Não começa antes, não. Porque começa o desenvolvimento das emoções, porque o ser humano, ele deixa de ser o que ele é. Então você é uma pobre camponesa, você resolve, não, não vou ser pobre camponesa. Eu vou ser qualquer outra coisa, eu vou ser cortesã, eu vou trabalhar na fábrica, eu vou fazer a revolução, mas eu não vou aceitar ser uma pobre camponesa. Então, você não aceita mais só o físico e etérico, você começa a fazer o astral, as emoções, você começa a correr atrás do que você merece. E nós tivemos uma época de ouro de invenções, de desenvolvimento, de pessoas que criaram ideias, criaram carro, criaram fábricas, criaram grifes, criaram nome, porque elas desenvolvem através das emoções. Eu mereço. E nós entramos agora na era do mental
inferior, que é a inteligência. Nós entramos na era da inteligência. De 50 anos para cá, eu posso dizer um pouquinho antes, eu posso dizer que isso começa lá por 1920, que começam, por exemplo, Albert Einstein, Oppenheimer, que começa o desenvolvimento mais massivo da química, da física. Infelizmente, começa o desenvolvimento do agente laranja, da bomba nuclear, temos a Primeira e a Segunda Guerra, mas a inteligência está em voga. A inteligência está acontecendo. O ser humano passa a ser mais inteligente, até que nós chegamos ao nosso ponto, em que todos estamos um pouquinho autistas. A inteligência surtou. A inteligência surtou. Nós precisamos desenvolver um outro nível de aura, que é o mental superior, que é a missão. Que é a missão. Que começa a se falar das crianças índigo. O que é isso? É uma pessoa que não importa mais para ela trabalhar e ter dinheiro. Não importa nem mais para ela ser um gênio. Ela nem mais se baseia na Apple, no computador, na Microsoft. Ela não está nem mais aí para os cientistas. Ela quer uma coisa a mais. Ela quer o quê? Ela quer a missão dela, que é o garganta. Aqui é a garganta. Que a criança também que tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, que se desenvolve, que cresce demais, que engorda, que emagrece e que se mutaciona. E que se mutaciona. Outro dia eu estava conversando com uma mulher linda, trans, falando, enquanto eu era menino, eu era gordo, grande, largo, e a hora que eu olhei e falei, vou ser menina, eu emagreci, eu fiquei delicada, eu alterei o meu corpo inteiro. Por quê? Aqui, ó, que é onde eu tenho a garganta, eu tenho o quê? Eu tenho a minha missão. Eu tenho a minha missão. Eu reverti tiroidismo. Eu fui no médico com a minha mãe e com meu pai, eu tinha menos de 30 anos, o médico falou, tua tiroide parou, vai tomar iodo a vida inteira. Eu falei para o médico, vai tomar no U. Falei, não, eu não vou. Vou fazer alguma coisa. Vou fazer alimentação ayurvédica, vou fazer yoga, vou cruzar as perninhas uma para lá, outra para cá, vou fazer meditação e vou sair desse estado e vou descobrir que a minha missão não é casar e ter filhos, que era aquilo que minha mãe queria para mim. Porque você começa a desenvolver a missão. E depois disso, nós temos pouquíssimas mesmo, raras pessoas, raríssimas pessoas, que desenvolveram o búdico, são raríssimas pessoas, gente. Todo esotérico acha que já é um Buda em vida. Tem um monte de esotérico aí achando, sei lá, que vai morrer e vai, sei lá, dar as mãos para Mahatma Gandhi, então e encontrar. Não, gente, não, isso daqui é muito raro. Isso daqui é muito raro. Terceiro olho aberto é muito raro. A maioria das impressões mediúnicas que nós temos vem daqui, ó. Vem do coronário. Isso daqui é muito raro. A maioria das pessoas parou aqui. Inclusive, a maioria da Kundalini sobe só até aqui. A maioria das Kundalinis sobe só até aqui. Isso daqui é muito raro. Isso é muito raro. Porque você tinha que ser não sei, um Bruce Lee da vida, um John Wick, mas sem matar ninguém. Isso daqui é muito raro, gente. O autocontrole daqui é muito raro. O autocontrole daqui. Talvez eu tenha visto isso em Chico Xavier. Hoje eu vejo muita gente questionando o Chico Xavier. Gente, era a época, mas ele era quase um Buda encarnado. Daqui é muito raro. E o coronário, que é o nosso contato
divino com o cosmos. Isso daqui, acima da garganta, aqui, nós estamos conseguindo parcialmente. Às vezes nós acessamos, às vezes nós não acessamos. Às vezes nós acessamos, às vezes nós não acessamos. De vez em quando você acessa. De vez em quando você acessa. A onda de aplicação de ativação da Kundalini, Fred, é ótimo. Olha, eu vou te falar um negócio. Tem até um rapaz que quem me apresentou foi uma das pessoas do grupo, o Yalas. Ele se chama Mago Magnético. A ativação da Kundalini, ela é maravilhosa. Não é que você que vai subir a sua Kundalini, porque assim, há um grande medo na subida da Kundalini. Quando você fala em Apocalipse, quando você fala de Ragnarok, quando você fala de fim do mundo, você está falando, na verdade, sobre subir a Kundalini. O Ragnarok, ele é a subida da Kundalini. Ele é a subida da Kundalini. Porque o que está sendo falado ali? Que você vai estar sobre uma ponte de 7 cores chamada Yggdrasil. Ponte de 7 cores é a nossa aura, são os nossos chakras. Então a serpente de Asgard, a serpente do mundo, vai subir pela ponte de 7 cores. É a subida da Kundalini. Então Thor é o deus do livre-arbítrio. Thor é o deus mais humano que tem. Thor come, Thor transa, Thor come carne, Thor bebe. Thor vai se colocar com um martelo no meio da Yggdrasil e ele vai falar: não vai passar. Então vai acontecer uma luta. É quase a luta de Matrix. É a luta do Neo. Você quer ser humano, quer comer a Trinity, quer continuar humano, quer ter filhinho, ou você quer ser búdico, átmico, ir para o cosmos. O que você quer? Você quer deixar subir a serpente ou você quer ser Thor? Quer deixar subir a serpente ou você quer ser Thor? Então vai lutar o, o Thor interno, a tua brutalidade, o teu ego, que Thor é puro ego. Thor, gente, eu gostei da série Ragnarok porque Thor é um homem comum que bebe, que come, que faz sexo e que tem a cabeça louca, tem déficit de atenção, guarda o que quer da história dele. Ele é puro ego. E a Kundalini, e Loki é pura evolução. Loki é o além que ninguém quer ser. Então, daí você vai deixar subir. Só que a Kundalini sempre sobe de vez em quando. De vez em quando ela sobe, porque é como se você tivesse uma fiação, como se você tivesse um tubo, como se você tivesse um tubo de cobre em você, como se você tivesse um enorme fio de cobre. E quando você acumula muita energia, estupora, solta faísca. E tem gente que solta faísca sempre, e tem gente que solta faísca só de vez em quando. Esse que é o segredo. Tem gente que solta faísca sempre, e tem gente que solta faísca de vez em quando. Exercício de ativação de Kundalini vai fazer você soltar as faíscas, não vai fazer a sua Kundalini subir. Então, exercício de ativação de Kundalini não vai te tornar Buda. Exercício de ativação de Kundalini vai fazer subir daqui para cá, vai fazer subir daqui para cá e vai fazer faiscar de vez em quando. O que é ótimo, porque subiu, limpou. É isso que eu quero passar para vocês. Subiu, limpou. Subiu, limpou. E como é que a gente sobe? Exercício de ativação de Kundalini. Limpeza do campo magnético, pode ser apometria ou não, exercício de ativação de Kundalini.
Limpeza do campo magnético, limpeza do campo magnético, que você pode fazer. Então, você tem que faiscar, porque quando você chegar perto, vamos voltar lá para o negocinho. Vamos ver aqui. Porque é tão básico que você precisa que a sua aura tenha todas essas cores. Você precisa que a sua aura seja composta de todas essas cores. Então, assim, é básico do básico da cromoterapia. Você precisa usar vermelho, você precisa usar laranja, você precisa usar amarelo, você precisa usar verde, você precisa usar azul, você precisa usar roxo, você precisa usar branco. Ai, Renata, mas eu gosto de preto. Então, você tapou todas elas. Olha que lindo. É legal, é funcional, é ótimo. Por que que você se coloca de preto em um ritual? Por que que você se coloca de preto em um ritual? Porque você contém para você todas as suas cores, você esconde a sua aura. Quando você vai fazer um ritual, uma magia negra, quando você vai fazer um feitiço para uma pessoa que você se veste de preto, dos pés à cabeça, você está falando, a pessoa não vai encontrar minha aura, a pessoa não encontra cor nenhuma. Por isso que quando você faz um feitiço de ataque, você vai vestido de preto. E quando você quer fazer uma limpeza, porque quando você faz uma limpeza espiritual, você vai vestido de branco, porque contém todas as outras cores. Porque é o topo do conter todas as outras cores. Então você vai vestido de branco para quê? Para absorver todas as outras cores. Opa. Eita, meu Deus do céu. Então, entendam, aula de autodefesa psíquica. Vou fazer um feitiço para alguém. Vou fazer um feitiço para alguém. Não quero ser achado, não quero ser visto, não quero que o outro me encontre de maneira nenhuma, não quero que o outro saiba quem eu sou. Eu faço o quê? Me visto de preto. Me visto de preto. Vou fazer um feitiço de limpeza. Limpeza. Quero ser encontrada, quero que a minha aura expanda, quero que a energia entre em mim, quero trabalhar o chakra da garganta, quero trabalhar o terceiro olho, quero sentir o chakra coroa aqui, mesmo que isso seja uma ativação que não vai acontecer sempre. Vou vestida de branco, vou vestida de branco. A minha roupa demonstra a visibilidade ou não, o que que é que eu estou trabalhando ou não. Daí aqui nós temos uma pergunta. Como saber qual chakra precisa de mais atenção no momento? Qual é o hormônio que está faltando no teu corpo? Cada chakra tem um órgão. Cada órgão tem um hormônio. O que falta de hormônio em você vai demonstrar qual é a cor que você precisa usar, qual é a cor que você precisa desenvolver. A maioria está aqui, ó, na tireoide. A maioria está parada aqui na tireoide. A maioria tem que trabalhar do azul para cima. Azul, violeta, branco. Azul, violeta, branco. Tenho problemas estômago. Tenho problemas estômago, amarelo. Tenho problemas cardíaco, sopro, emocional descontrolado, verde, verde. Você tem que olhar para você e ver, você tem que ter uma autoobservação. Tem que ter uma autoobservação. Asma, bronquite, garganta, nariz azul,
Azul. Normalmente, e cada um tem o seu significado psicológico. Eu tenho muita gripe, muita rinite, muita sinusite. Eu estou desenvolvendo garganta e pineal, garganta e pineal, garganta e pineal. Eu estou lutando com a garganta e com o pineal. A maioria das pessoas está lutando do cardíaco para cima, do cardíaco para cima. A maioria da luta das pessoas é esse desenvolvimento aqui. Mas você tem que saber que você tem que trabalhar o preto e trabalhar o branco. O que são miasmas? O que são miasmas? Resíduos energéticos que ficam no teu corpo, na tua aura. Resíduos energéticos olhados na tua aura, normalmente olhados em que parte da tua aura? Normalmente no campo das emoções. No campo das emoções. Por isso que você tem que cuidar do ego. Normalmente, eles estão no terceiro ou quarto nível da alma. Um miasma vai encostar em você, vai grudar em você. Um egum também. Um egum também. Um egum também. Ele vai encostar em você, ele vai andar com você. Por isso, gente, que eu preciso de. Eu tenho que dar muita bronca em vocês. Aqui tem um. Eu adoro assistir essa série. Fantasmas. Fantasmas. É um casal. Fantasmas é uma série de um casal, um rapaz e uma mulher, que eles ganham uma casa. Essa casa é milenar. Essa casa está lá nos Estados Unidos desde que os Estados Unidos foi feito lá em 1100, desde a descoberta dos Estados Unidos, e ela ganha essa casa e ela leva um tombo, e é bem interessante, porque ela leva um tombo, e daí ela faz uma ressonância magnética, e ela faz chapas da cabeça, ou seja, dá a entender que desbloqueou a pineal dela. E ela passa a ver todos os fantasmas da casa de todas as épocas, desde a época viking até uma senhorinha aqui de azul, que é medieval, um viking que foi tentar conquistar a área. Ela vê um índio que eu não sei de que época, porque, gente, nós temos fantasmas o tempo todo. Ela vê uma mocinha que é da época hippie, que no tempo do Paz e Amor fumou uma maconha errada e foi cumprimentar um urso e foi morta ali. Ela vê uma cantora da década de 20 que mexia com, é, como é que era, daquele tempo do Al Capone. Ela vê vários fantasmas. Por quê, gente? Porque vocês têm que saber que eles estão aqui. Tá aqui, um monte, um monte. Porque aqui tem uma história. Aqui tem uma história milenar. Então você não está vendo o fantasma porque o fantasma está te perseguindo. Você está vendo o fantasma porque o fantasma existe. Agora, aqui, qual que é o estado da tua alma para você ver um fantasma que ele vai condizer com o teu estado de espírito, que você não vai aceitar que eu diga que se você está com um obsessor, você é uma pessoa que tem uma energia que merece ser obsediada. Como é que eu vou explicar isso para você? Como é que eu vou explicar para você que você está down, que você está péssimo, que você só pensa coisa ruim, que você acredita? É tão normal isso daí quando a gente conversa. Aqui já. Ai, que bonitinho. Aqui, ó, vovó, vovô. Vovó, vovô. Papai tá na barriga da vovó. Não era para aparecer essa foto, não sei por que que apareceu. Essa é minha vovó, meu vovô. Meu tio Renato, de cabelo enroladinho, minha tia Rosina, de laço na cabeça, e meu pai tá na barriga da minha avó. Não era a foto que era para aparecer. Essa foto veio por engano aqui. A mesa crânio cerebral, ela é exatamente para isso. Ela é para conectar. Ela trabalha com o princípio.
de trabalhar a tua coluna, a tua medula do cóccix até o topo da cabeça. Ela é para isso. Ela é para isso. Também amo essa série. O Fred Felício, ele colocou aqui uma coisa. Ótimo. O Fred fez aqui um serviço maravilhoso. Obrigado, Fred. Maravilhoso. Muito obrigado por você fazer isso. Hormônios principais, órgão, cor. Hormônio principal, órgão e cor. Gente, vamos associar essas cores também à alimentação. Ó, Fred, mais um pouquinho eu te contrato. Vamos associar essas cores à alimentação. Chakra básico, carne, pimenta, pimenta. Também podemos associar ao ácido. Então, por isso que nós associamos, por exemplo, alimento como morango, alimento como tomate, são ácidos. Chakra básico, vermelho, adrenalina e noradrenalina. Quem tem falha de adrenalina, quem tem falha de noradrenalina, normalmente tem depressão. Quem tem problema no chakra básico, quem tem falta de energia, tem falta de ímpeto sexual. Gente, vamos olhar um pouquinho para os homens. O que, que a gente está vendo? Eu acho um horror, mas vamos lá, vamos olhar bem para os homens. Chakra básico, chakra sacral, que é o sexual. Laranja, laranja. Então, nós podemos colocar aqui. Vocês não imaginam o poder olfativo do pêssego e da tesão. Vocês sabiam disso? Damasco. Damasco enfiado em todos os perfumes árabes que você imaginar. Dá tesão. Mexe com o teu chakra sexual. Mexe com os testículos, com o ovário. Estrogênio, progesterona, testosterona, como é que estão os jovens hoje? As mulheres cheias de testosterona, os jovens, os homens com falta de estrogênio. Daí veja só, a gente tem aquela história do red pill. Red pill. Ele não se conforma, ele tem falha no sacro e no básico, ele tem falha no chakra sexual e no chakra básico. Homem com baixa contagem de espermatozoide. Homem que não consegue transar. Homem que só consegue se excitar vendo aquele filme XXX, que a gente sabe que é o exagero do exagero, que não é o sexo normal. Homem que não consegue ver uma celulite. Homem que fala, não, mas a mulher tem que ser uma boneca, tem que ser uma princesa para chamar o meu sexual. Ele está com falha nessas partes. Ele está com falha nesses hormônios, ele está com falha nesses órgãos. Menino de 25 anos falando que só consegue fazer alguma coisa se for com tadalafila. Não é normal, gente. A aura, ela também pode estar expandida por fora e comprimida por dentro. Essa pessoa tem que trabalhar o vermelho, tem que trabalhar o laranja, tem que comer carne, tem que fazer aterramento, tem que comer morango, tem que comer tomate, tem que comer pimenta, tem que comer laranja, tem que comer damasco, tem que comer pêssego, tem que trabalhar o ácido. No básico, a gente trabalha o apimentado, no sacro, a gente trabalha o ácido. É diferente. É diferente o ácido do apimentado. Deixa eu ver aqui. Com alimentos, a gente trabalha os alimentos. E daí, gente, nós temos aqui também plexo solar, amarelo, pâncreas. Gente, pâncreas, ele é um filtro que nós temos. Ter pancreatite quer dizer que você não aguenta o outro. Tem uma coisa muito engraçada que a minha mãe, tadinho, eu falo que o meu pai, ele brincou de com quantos órgãos você consegue viver sem.
Meu pai tinha um terço do estômago, um terço do intestino, perdeu a vesícula, perdeu o pâncreas, perdeu o pâncreas, tadinho. Antes de morrer, ele estava com câncer, de próstata, gônadas. O meu pai, ele foi perdendo o plexo solar, o sacro e o básico. Ele foi corroendo a aura dele por dentro. Foi corroendo a aura dele por dentro. Mas ele não largava minha mãe, ele amava minha mãe. Ele adorava, ele adorava. E eu sei que a coisinha era pesadinha ali. O Fred está fazendo um serviço maravilhoso aqui para mim. Cardíaco, verde. Olha, gente, olha. Pelo amor dos deusinhos, comam folha, mas comprem orgânico. Não adianta. Não adianta, gente. Quando eu entrei naquela briga da internet, no tempo que estavam liberando os agrotóxicos, que eu falei, não faça isso. Por que que não era para fazer isso? Porque não é todo mundo que pode pagar R$ 15 uma alface sem agrotóxico. A maioria das famílias brasileiras vai comprar por 3, 4, R$ 5 o alface com agrotóxico. Então, vai comprar o quê? Uma folha inchada de água. Uma folha inchada de água. Pega e faz o seguinte exercício: compra um não orgânico, qualquer folha, pode ser agrião, pode ser rúcula, pode ser alface, qualquer folha não orgânica, põe em cima da pia. Pega uma folha orgânica e põe em cima da pia, vê qual que dura. Qual que tem alguma vitamina? Qual que tem alguma coisa que não seja só água? Vocês não estão comendo verdura, vocês estão comendo um receptáculo cheio d'água. Se é assim, você bebe água de coco, que é melhor. Então, cardíaco, verde, folha verde. Brócolis, eu vou fazer uma correção aqui, não é o brócolis japonês, que o brócolis japonês, ele é uma invenção. Ele é uma alteração genética. Ele não tem 1/20 da vitamina do brócolis de caule, aquele brócolis que tem cabo, aquele brócolis brasileiro. Esse daí tem 20 vezes mais energia do que o brócolis japonês. E quando você compra o brócolis congelado, é o japonês, porque foi alterado para ser congelado. E o brócolis brasileiro você não congela. Então, folhas verdes, mas que folhas orgânicas? Cardíaco, cardíaco. Como é que as pessoas estão? Indiferentes. Como é que as pessoas estão? Agressivas. Como é que as pessoas estão? Não entendendo as emoções e os sentimentos. O que que as pessoas estão comendo? Não estão comendo verdura. Olha que coisa fofa. E as pessoas falam que isso não tem a ver. Laríngeo, azul, mirtilo, amora, algas. Ai, fica tão difícil, né, gente? Mirtilo, blueberry. Quem tem dinheiro para blueberry? Quem tem dinheiro para amora? Mas a gente tem uma coisinha deliciosa aqui no Brasil. Nós temos a nossa amorinha de bairro, aquela lá. Nós temos a cerola, que é um parente, sim. Nós temos a nossa uvinha roxa, que não é uva verde, mas nós temos aquela amorinha, que não é a amora, não é a amora, é a nossa roxinha, a nossa que dá no mato. Azulzinho, gente, azulzinho. Mas não vai nessa do mirtilo, blueberry. Ninguém tem dinheiro para isso, não. Ninguém tem dinheiro para isso, não. O que você achar que for meio ruim. Berinjela. Pronto, achei uma coisa roxinha e barata. Berinjela, ó, ó. Imagina que eu vou atrás de mirtilo, blueberry. Quem tem dinheiro para isso, gente? Vai no supermercado, você vai comprar um negocinho de mirtilo assim, ó. Vai cumprimentar.
A atendente do Pão de Açúcar vai deixar R$ 50 na mão dela? Não dá, não, gente. Vai de berinjela mesmo. Maria Pretinha, Maria Pretinha. Quem é do interior, que é do mato, conhece um negocinho chamado Maria Pretinha? Que jabuticaba, jabuticaba, jabuticaba. Vai no roxinho natural, vai no roxinho natural. Frontal, hipófise. Aí, cacau, figo, uva roxa, berinjela também já é o azul, é o índigo, uva roxa, berinjela já está falando do que eu falei. Figo, pode ser figo também, está trabalhando aqui o frontal. Normalmente, gente, nós estamos trabalhando esses dois ao mesmo tempo. Atualmente, nós estamos trabalhando esses dois ao mesmo tempo. Grande dificuldade da atual geração, comunicação e dor de cabeça, enxaqueca, desbloqueamento da hipófise. Desbloquear a hipófise. Coronário, imagina que eu vou fazer jejum. Jejum, água, lavanda. Ô, gente, vocês conhecem a piada, né? Vocês conhecem que eu não sou muito chique, não. Eu tento ser chique, mas eu não sou chique. Uma vez eu ganhei um suspiro roxinho de uma pessoa super chique. Ele me deu um suspiro roxinho. E eu, tá bom, vou comer o suspiro roxo, comi o suspiro roxo. E ele chique, fino, elegante. E ele depois falando, o que que você achou, Renata? Eu falei, eu achei que o suspiro de uva não tinha gosto de uva. Renata, era um merengue de lavanda. Eu falei, por isso que não tinha gosto, menino. Se fosse um suspiro de uva, tinha gosto. Como era um merengue de lavanda, não tinha gosto, menino. Pois é, você podia ter comprado um suspiro de uva. Você foi numa loja chiquérrima dos Jardins e me... chá de flor de anil. Chazinho de lavanda. Chazinho de lavanda é um calmante maravilhoso. Um calmante maravilhoso. Anis estrelado ajuda a abrir o terceiro olho. E isso ajuda você a fazer o quê? Expandir a aura. Expandir a aura. Expandiu a aura, expandiu os seus escudos. Gente, saiam do ego e expandam a aura. Saiam. Vocês entenderam que sair do ego é sair do terceiro nível da aura? Sair do ego é sair do terceiro nível da aura. Eu estou ensinando você a ir até o sexto, até o quinto, pelo menos até o quarto. Saia do terceiro nível. Renata, como é que eu faço isso? Se você está se afetando com tudo e com todo mundo, você está no terceiro nível da aura. Então, no terceiro nível da aura. Você está cuidando do ego, você está tirando o. Tá bom, legal, ótimo. Vamos trabalhar a apometria, mas trabalhar a apometria também, para você sair do terceiro nível da aura. Se você está no ego, você está só no terceiro nível da tua aura. Renata, mas mesmo assim eu estou aqui. Você está desenvolvendo, todos nós estamos desenvolvendo, mas você está com um dedinho assim, ó. Tá com o dedinho assim. O terceiro nível da aura tá dessa grossura e o teu chakra da garganta tá dessa largurinha aqui. Abrir o terceiro olho ajuda na evolução da mediunidade. Ele vai, a maioria das pessoas tem a mediunidade aqui no chakra da cardíaco, no chakra da sua caixa cáshica. A maioria das pessoas tem uma mediunidade, e aí é que elas vão se apegar a uma religião, e é aí que elas vão se apegar a uma crença, vão se apegar a um credo, alguma coisa assim. Elas estão vendo pelo terceiro olho o que elas já tiveram uma experiência em vidas passadas. Por isso que elas se apegam a guias
a orientadores, elas vêm através dos orientadores, que normalmente são antepassados nossos, ou são pessoas de encarnações passadas nossas. E daí elas vêm não pelo terceiro olho, mas pelo chakra aqui, coronário. Então elas acessam pelo coração, um guia delas mostram e elas vêm porque elas já viram. Elas já viram. Poucas pessoas têm uma visão realmente do terceiro olho. Tem uma médium famosa, como é que é? Eu esqueci o nome dela. Mas outro dia eu falei dela, o pessoal falou, ai, Renata, é que ela diz que o terceiro olho dela dói. Dói, gente. Ralu Gamacho. Dói, dói, gente. Abrir o terceiro olho dói. A maioria das pessoas que tem enxaqueca, a maioria das pessoas que tem mediunidade tem enxaqueca porque o terceiro olho dói. Precisa ficar no escuro porque precisa apagar essa visão aqui para conseguir ter uma visão aqui. Daí é muito mais confortável usar um espelho negro, usar um objeto de visão. Porque tem que apagar essa para usar essa daqui, porque essa daqui dói. Essa daqui dói fisicamente. Aqui dói fisicamente. Então você tem que sair do ego, você tem que meditar. Tem que meditar. Então aqui a gente já falou de cores, já falou um pouco de aromas, falou de alimentação e tem que fazer meditação, tem que diminuir o ego, gente. Vocês precisam parar de se importar com tudo. O mundo ele está no seguinte sistema: quanto mais vocês tentam avançar, mais o mundo está fútil. TikTok, Instagram, vamos mexer com você, vamos mexer com o seu ego, vamos mexer com o seu sensorial, vamos mostrar imagens que te ofendem, vamos criar hate, vamos criar hate, vamos dividir. Vamos criar mentiras, que vocês não sabem se fake news é verdade ou mentira, mas vamos bombardear vocês com tanta informação que vocês não vão ter concentração, vocês não vão passar daqui. O transurfing, principalmente a trança de Tuft, trança de Tuft, trança de Tuft, ele é maravilhoso. O que que é a trança de Tuft? Você capta uma energia aqui, coronária, e você imagina uma alça que a energia vai entrar aqui. Eu já fiz esse exercício com os alunos. Então, você capta a energia aqui, capta do universo, imagina o que você quer, e você imagina como se fosse uma aura que vai entrar aqui na nuca. Por quê? Porque a maioria das pessoas está mediamente desenvolvida até a garganta. Então, o que que faz? Já que a Kundalini só sobe até aqui, você pega a energia divina e você desce até aqui e você insere a informação do que você quer na tua medula. Então, ela faz aquilo acontecer. É esse o segredinho do transurf e da trança de Tuff. Que o transurf, ele fala o seguinte, ele fala que a mudança de realidade, ela não é tão brusca quanto na lei da suposição ou na lei da manifestação. Eu não espero que eu faça uma grande mudança. Eu já aceito como uma mudança de dimensão ou uma mudança de imóvel, uma mudança de estado de ser. Então, por exemplo, ali tem a porta do meu quarto, ali tem um guarda-roupa, ali tem roupas. Se eu saio daqui e eu vou para o quarto e eu mudo de roupa, para o Vadim Zilan, eu já mudei de dimensão, eu já mudei de mundo. Então, o Transurfing, ele mostra que a mudança é gradual todo dia. Quando eu saio do meu apartamento e eu vou para a rua, que eu tenho a possibilidade de ir para a direita ou ir para a esquerda, se eu escolho direita, já é um mundo diferente de esquerda. Então, o Vadim Zelan, ele mostra que a mudança de estado é mais simples. Daí ele não cria aquela ansiedade
que você cria quando você vai para outras teorias que você acha que realmente você vai mudar fisicamente tão bruscamente. O Vadim Zeland, ele te ensina a mudar em degraus. E a trança de Tuff, que é o grande exercício do Vadim Zeland, se a sua Kundalini sobe no máximo até aqui, então você desce a energia do universo para cá. E daí você faz uma trança, aqui onde está o seu coronário, que está vindo a energia do universo, você faz uma alça e você insere a energia aqui. Quando você insere aqui, você colocou na tua medula. Você colocou na tua medula, você colocou no teu código de DNA. Se você colocou no teu código de DNA, a manifestação já existe, ela vai acontecer em algum momento. E você não conseguindo subir ao divino, você desceu o divino até você. Então, é uma manifestação, é uma adaptação em que você não precisa ser um super-herói para você manifestar o divino. É muito interessante. Muito interessante. Mas, basicamente, gente, o que eu ia ensinar para vocês era sobre aura, vestir preto, vestir branco. E já que a gente está falando de. Eu vou contratar esse menino, eu vou contratar esse menino, É só para descontrair, viu? eu sei. Gente, eu quero que vocês brinquem. Eu não sou tão séria assim. Eu fico brava demais nos grupos. Gente, a pessoa no grupo falando, eu estou protegendo a Renata. Eu não preciso ser protegida, gente. Eu não preciso ter soldados pretorianos ao meu redor. Eu não preciso. O que eu achar de errado de vocês, eu vou falar. Vocês podem falar besteira no grupo, pelo amor de Deus. Constância, seguir rotina. Qual seria o chakra? Cardíaco, gente. Aqui, ó. Caixa acástica. Memória ancestral. A constância, ela está quebrando um padrão milenar. Ela sabe que não deu certo. Só que no mundo real a gente ainda não inventou outro sistema. Quando o pessoal chega para mim e fala sobre capitalismo, né? "Ah, o capitalismo é ruim, é ruim, é ruim", mas vocês inventaram outro sistema eficiente, de verdade? Porque o socialismo, onde ele foi implementado, ele se mostrou corrupto, ele se mostrou socialismo para o povo, mas capitalismo para os governantes. Nós sabemos disso na China, nós sabemos disso em Cuba, nós sabemos. Então, assim, não há outro sistema. Você tem uma dificuldade com a constância, você tem um problema com a procrastinação, porque você sabe que não funciona acordar cedo todo dia e trabalhar até de noite. O sistema educacional também caiu, gente, só que não inventaram outro sistema. É um problema para o jovem. O jovem sabe que ele está estudando numa escola, que o que ele está estudando vai ser inútil, mas não inventaram outro sistema. Então, se não inventar um outro sistema, o que que ele vai fazer? Então, o jovem, ele está com essas questões. Então, a falta de manifestação é bloqueio no chakra base. A manifestação, gente, ela é falta de correr a energia. Vocês não aprenderam ainda a correr a energia. Porque para manifestar, gente, assim, vocês aprenderam a ou ser emoção ou ser razão, ou ser emoção ou ser razão, ou ser ação, ou ser ação, ou ficar quietinho.
ou ser divino ou ser impúdico, ou transar ou rezar. Vocês não aprenderam a correr a energia. O exercício de Kundalini, ele é para correr a energia. Quem faz exercício de Kundalini manifesta. Não é sobre subir a Kundalini, não é para você virar um Buda, não é para você não encarnar na próxima vida. É para você aprender a subir, aprender a descer, porque você aprende a ver o que você quer, a ver o que você quer, a sentir o que você quer, a gerar o que você quer e a manifestar o que você quer. Então, você manifesta, você gera, você sente o coração. Aqui também a garganta, ela está ligada ao olfato. Aqui nós temos um triângulo, olfato, audição, garganta. Aqui nós temos um outro triângulo, que é olfato, olhos, terceiro olhos. Então, veja só, aqui nós temos um triângulo, aqui nós temos um triângulo. Se a gente aproxima esses triângulos, você vai ter a estrela de Davi. Eu tenho a estrela de Davi aqui, você só não sabe, você tem que aproximar os triângulos. Então, você tem que aprender a subir e a descer a energia. A subir e a descer a energia. Mas não é fácil. Relato de quando eu faço esse exercício com vocês. Tive enxaqueca, vomitei, tive disenteria. Subir e descer a energia mexe com o organismo e te mostra onde que está a trava. É comum eu fazer esse exercício com as pessoas ou vomitarem, ou terem disenteria, ou terem enxaqueca. Porque você precisa levantar e abaixar a energia. É mais fácil quando você é adolescente. Mas é mais difícil quando você é jovem adulto. Então, é mais fácil realmente para o jovem dos 15 até os 18 manifestar. Quando ele está um pouquinho mais velho, ele já começa a ficar inflexível. Ele precisa fazer exercício. Ele precisa fazer meditação. Por quê? Porque ele está poluído, gente. A questão toda é que nós estamos todos poluidinhos. Até eu. Poluidinhos, super poluidinhos. Gente, eu fui falando com vocês 9 horas da noite. Vamos marcar uma continuação com exercícios práticos? Vou colocar na agenda, vou marcar, vou encaixar num dia que eu não pensei que nós íamos falar tanto e avançar tanto. Já que a gente avançou tanto, foram muitas perguntas, a gente foi muito para frente com teorias, então nós vamos marcar depois um dia com. Porque eu deixei aqui cristal do lado, eu deixei copo com sal grosso, mas não vai dar tempo, você já tem quase 2 horas aqui. Então nós vamos marcar uma segunda parte, tá bom? Beijo para vocês, gente. Boa noite.